No dia em que provei o vestido, a cidade parecia conspirar a meu favor. O vento de inverno atravessava a janela do meu estúdio em Botafogo e fazia a barra de renda dançar sobre o piso frio. Eu acompanhava o movimento do tecido como quem observa um futuro que finalmente chega. A semana seguinte seria dedicada ao cartório no centro, às flores discretas, a um almoço com poucos convidados e a certeza de que a vida entraria no eixo. Eu repetia para mim mesma que tinha feito tudo certo até ali. Perdi meus pais no fim do ensino médio e aprendi cedo a fechar contas, estudar com o corpo cansado e atravessar a cidade para o FRJ sem reclamar. Uma vaga num programa internacional abriu espaço para o primeiro contrato como analista externa e depois para a efetivação no escritório da empresa na Avenida Rio Branco. Cresci rápido demais e me acostumei com o rótulo de eficiente. Diziam que eu era dura, que eu não me permitia errar. Eu preferia pensar que eu apenas me protegia. Enquanto eu subia a cada degrau, minha melhor amiga seguia outro caminho. A Lana veio de uma família grande na Zona Norte e quando terminei o bacharel, ela saía do Senai com um diploma de cozinha e um avental que cheirava a pão fresco. Ela me salvou do silêncio de uma casa vazia tantas vezes que perdi a conta. Quando eu recebia, dividia o que tinha. Quando eu desabava, ela me segurava. Os nossos fins de semana eram uma mistura de panela borbulhando, séries longas e confissões sussurradas entre um sábado e outro. Às vezes eu me perguntava se, ao me tornar a profissional que todos esperavam, eu não tinha fechado portas demais no coração. Em reuniões, eu era chamada de senhora cedo demais. Nos corredores, era a chefe que assinava bônus e advertências. O amor parecia um luxo para quem tinha tempo. Foi nesse cenário que Tiago chegou. Alto, sorriso de quem conhece espelhos, currículo aceitável e um jeito de caminhar que chamava a atenção até das persianas. Ele entrou no time sob minha gestão e eu me preparei para mais uma peça encaixar no tabuleiro. Eu colecionava métricas, não suspiros. Mas a vida tem uma forma curiosa de testar certezas. Quando ele se aproximou com perguntas triviais, eu vi falhas na planilha, vírgulas fora do lugar e pausas longas demais na copa. Entre um relatório e outro, me peguei observando quanto eu mesma era uma pausa mal resolvida. Eu não sabia ainda, mas aquele vestido que rodopiava no meu estúdio seria atravessado por um vento diferente. A fama de rígida me precedia. Eu cobrava prazos, devolvia planilhas corroídas por erros e protegia minha equipe do improviso. Com Tiago, a rotina de correções virou um espelho incômodo. O olhar dele nunca recuava. Em vez de se encolher, ele me examinava como quem decifra uma linguagem. Eu registrei as falhas, cortei bônus e segui. Só que fora dos relatórios, pequenas interferências começaram a ocupar as frestas do meu dia. Um café deixado na minha mesa, ou um arquivo renomeado para facilitar a auditoria. Uma gentileza aqui e ali. O escritório inteiro parecia se divertir com a hipótese de que a chefe pudesse ser apenas uma mulher. Eu resisti, como sempre fiz. Ainda assim, num fim de tarde em que a luz do centro vira ouro, aceitei deixá-lo me acompanhar até a estação. O resto deslizou como água em superfície lisa. Saídas rápidas viraram jantares, jantares viraram domingos, e quando percebi, o estúdio em Botafogo tinha espaço para 2 escovas. O pedido veio sem fogos, mas com uma serenidade que eu desconhecia. Eu acreditei. A semana do casamento foi ocupada por checklists, assinatura de papéis, confirmação de cartório, flores sóbrias e a escolha de um restaurante com varanda para poucos brindes. Eu queria discrição e sossego. No meio do atropelo, Tiago falou da mãe no interior de Minas e da urgência de uma visita. Eu desejei saúde à distância e segui ajustando detalhes. Ele voltou 2 dias antes da cerimônia. Enquanto a água do banho batia no azulejo, eu decidi organizar a mala para adiantar a vida. Foi quando meus dedos tocaram uma blusa feminina que não era minha. O tecido tinha a textura de algo recém-comprado, a etiqueta ainda quase intacta.
O coração me subiu à boca com uma violência que eu não lembrava sentir. Eu recitei desculpas possíveis e empurrei a inquietação para debaixo do tapete das prioridades. Disse a mim mesma que a pressa de viagem causa confusão, que famílias dividem gavetas, que o amor exige confiança. Passei a madrugada vigiando o teto. O vestido respirava no cabide como uma coisa viva, e eu respirava com ele, na tentativa de manter de pé o castelo que eu erguera com tantas planilhas. No amanhecer do casamento, a luz tinha um azul frio que me fazia lembrar a biblioteca da faculdade. Eu penteei o cabelo com calma ritualística e passei a maquiagem como quem sela um contrato consigo mesma. O telefone dele ficou sobre a mesa, desbloqueado, esquecido por descuido. Eu sempre fui a mulher que não mexe no que não é seu, a que confia por princípios e por disciplina. Nesse dia, a disciplina cedeu lugar ao instinto. Bastaram poucos toques para que surgisse uma conversa que não deixava margens. As mensagens contavam uma história paralela, feita de encontros antigos e combinações recentes que atravessavam a minha timeline com uma frieza impessoal. Eu devolvi o aparelho exatamente onde estava e senti o corpo tremer em ondas que subiam das mãos para a nuca. Vesti o vestido devagar, como quem se despede de uma versão de si, e desci para o carro. O cartório me recebeu com aquela claridade prática dos lugares onde a vida muda diante de testemunhas. Eu segui cada passo, assinei aonde pediram, respondi ao que me perguntaram e esperei o momento em que alguém confirmaria o sim. Quando a pergunta finalmente veio, eu encontrei dentro de mim uma firmeza que não conhecia. A negativa saiu silenciosa, mas inteira. Não houve cena, plateia ou discurso. Houve um movimento rápido dos meus pés, corredores longos demais e um vestido simples o bastante para me permitir correr. Cruzei o centro como quem foge de um incêndio invisível, entre buzinas e vendedores, e parei só quando o ar me faltou. Sentei no meio-fio com a sensação de que a cidade continuava indiferente, porque cidades sobrevivem a tudo. Eu ainda não sabia a dimensão do que viria, mas já entendia que certas vergonhas não nos pertencem. Eu precisava de um lugar seguro, e a primeira imagem nítida foi de André, o diretor de vendas que, por meses, manteve comigo uma distância respeitosa e um olhar que me decifrava sem invadir. Enviei uma localização curta, subi no primeiro carro por aplicativo e deixei que a cidade me conduzisse. Fui recebida com água, silêncio e um cobertor sobre os ombros. O corpo desacelerou, a mente tentou alcançar o que o coração já sabia. Adormeci no sofá como quem fecha um livro pesado. Dirigi até a casa de Alana com a sensação antiga de retorno ao porto, como se uma tigela de sopa e um sofá conhecido pudessem aparar o tombo que eu havia levado no cartório. O prédio na Zona Norte ainda tinha o mesmo cheiro de gordura doce que subia da lanchonete da esquina, a mesma pintura cansada nas escadas e a mesma coleção de portas com olhinhos curiosos. Toquei o interfone com a memória do abraço que tantas vezes me salvou do silêncio. O corredor, estreito e luminoso, devolveu passos que não eram meus. E um detalhe banal, uma camiseta pendurada na cadeira, um copo suado sobre a mesa, um par de tênis que eu reconhecia, organizou a cena inteira em segundos. Meu peito identificou antes da mente. Havia intimidade ali, do tipo que dispensa explicações. O corpo de Tiago pertencia àquele espaço com uma naturalidade que sempre foi minha. E Alana, com o cabelo preso de qualquer jeito e a pele úmida de banho, ocupava a casa como quem desfruta de algo que levou tempo para conquistar. Eu não precisei entrar. Bastou a moldura da porta entreaberta para que as últimas justificativas caíssem como rótulos molhados. A blusa encontrada na mala deixou de ser distração de viagem e se tornou pista. As respostas tranquilizadoras que eu aceitei por cansaço se revelaram uma anestesia. As horas em que minha amiga me mandava descansar ganharam a textura áspera da conveniência. Um filme de anos passou comprimido num sopro. A cozinha apertada dos nossos 20 e poucos, o pão quente nos domingos de dinheiro curto, as roupas divididas sem cerimônia,
a minha casa que vira refúgio quando o mundo pesava. Percebi que o fio que nos ligava tinha se rompido muito antes da porta se abrir. O gesto mais amoroso que consegui fazer comigo mesma naquele instante foi não me submeter à humilhação de pedir explicações. Eu não queria testemunhas para minha dor, nem plateia para o meu susto. Quis apenas preservar em mim a parte que ainda sabia ficar de pé. Desci as escadas devagar, como quem aprende a pisar de novo. A rua me recebeu com o barulho habitual, buzinas impacientes, crianças disputando a calçada, uma moto cortando o ar. Entrei no carro e deixei que o trajeto me escolhesse. Cruzei túneis, senti a mudança do ar na saída para a orla, vi o mar de relance e entendi que a cidade segue, com ou sem nós. Em casa, o estúdio me pareceu maior do que de costume, como se a ausência preenchesse todos os cantos. Tirei os grampos do cabelo, lavei o rosto até a pele reencontrar a própria temperatura, vesti uma roupa macia e guardei o vestido numa capa como quem devolve a um objeto a sua condição de coisa. Coloquei a aliança dentro de um envelope pequeno e escrevi na aba uma data que eu faria questão de lembrar, não pelo trauma, mas pela decisão. A madrugada foi uma sequência de tarefas simples que, alinhadas, funcionaram como contenção. Desfiz reservas, enviei e-mails corteses para fornecedores explicando que não haveria mais evento, cancelei a decoração do restaurante com um texto breve e respeitoso, silenciei grupos em que os preparativos ainda circulavam com entusiasmo emprestado, revisei a lista de presentes antecipados e separei o que precisava ser devolvido, não por desejo de apagar rastros, mas por um acordo íntimo de coerência. Limpei a caixa de entrada, arquivei conversas que não precisavam mais do meu corpo, tirei de mim a obrigação de responder ao mundo antes de me responder. Cozinhei um café forte, comi qualquer coisa morna, deixei a chaleira esfriar e percebi no reflexo da janela uma mulher exausta que ainda assim preservava a própria dignidade. Quando o dia nasceu, sentei à mesa com o computador aberto e a coluna alinhada. Redigi um pedido de transferência sem floreios, ancorado em argumentos técnicos e no desejo de contribuir com outra praça da empresa. Não mencionei nomes, não abri a vida como justificativa, não pedi compaixão. Pedi movimento. Escolhi Curitiba pela combinação de oportunidade e distância, pela promessa de ar frio que desacelera impulsos e pela ideia de que recomeçar também se faz trocando o cenário. Enviei o e-mail para o RH, com cópia para a diretoria, guardei o comprovante numa pasta chamada Decisões e fechei a tampa como quem encerra um capítulo, sem rasgar páginas. O resto do dia foi dedicado a desmontar pequenas armadilhas. Eliminei notificações que insistiam em me capturar, excluí atalhos que me levavam a perfis que eu não precisava visitar, encerrei conversas piedosas que me colocavam no lugar de vítima. Não era sobre endurecer, era sobre escolher a direção do olhar. Liguei para a administradora do prédio para regularizar documentos que eu vinha adiando por conta da correria, atualizei dados bancários para centralizar pagamentos, abri uma planilha nova com 3 abas: casa, trabalho e saúde. Em casa, listei o que faria nos próximos 15 dias. Em trabalho, desenhei o roteiro para os primeiros 90 da transferência. Em saúde, compromissos comigo que não admitiriam remarcação. Escrevi ao lado de cada item um porquê curto e preciso. O porquê de cuidar do corpo era permanecer habitando o próprio eixo. O porquê do foco profissional era lembrar que competência também é abrigo. O porquê das fronteiras era impedir que a ferida virasse identidade. No fim da tarde, abri a caixa dos objetos que carregam memória. Encontrei fotos de formatura, bilhetes de ônibus dobrados como talismãs, um caderno com receitas de Alana escritas à mão. Eu poderia ter jogado tudo no lixo para fabricar uma catarse grandiosa, mas preferi outra estética de separação. Mantive o que me formou e retirei do alcance o que me paralisaria. Amarrei as receitas com um barbante, guardei numa prateleira alta e dei a mim mesma a autorização de só voltar ali quando a lembrança não ardesse. O perdão, descobri naquele gesto, tem a ver com a escolha do tempo certo, não com a pressa de parecer superior. À noite, antes de dormir,
Sentei no chão com as costas encostadas no sofá e anotei no caderno que reservei para as reescritas essenciais o que eu havia aprendido em 24 horas, que a vergonha não era minha, que as conversas que encontrei não anulavam quem eu era, que lealdade é critério e não moeda, que sair de cena pode ser o ato mais alto de amor próprio. Escrevi também um compromisso silencioso: não transformar o que aconteceu em bandeira, não usar a dor como senha de entrada em qualquer sala, não construir uma fortaleza tão alta que ninguém mais consiga me tocar. Eu queria me preservar, sem me perder. Adormeci exausta, mas inteira. Pela primeira vez desde que o vestido entrou no cabide, senti que eu e ele tinham funções distintas. Ele pertencia a um rito que não aconteceu. Eu pertencia à vida que seguia. Quando acordei no dia seguinte, a caixa de entrada já trazia um retorno cordial do RH abrindo a possibilidade de transferência e um pedido de conversa para alinhamento. Respirei fundo, arrumei a mesa de trabalho, acendi uma vela pequena com cheiro de lavanda e preparei a voz para um novo capítulo. Não havia promessas de felicidade instantânea, não havia planos românticos para preencher vazios, havia estrutura, decisão e uma calma recente que se instalava devagar, como luz de manhã nublada. A face dupla que vi na moldura da porta deixou de ser o centro da história, virou apenas o empurrão que me tirou de um lugar que já não me comportava. O resto, a partir dali, eu escreveria com as próprias mãos. O primeiro mês em Curitiba me recebeu com o frio que cortava a pele e com um silêncio diferente do barulho organizado do centro do Rio. Aluguei um apartamento compacto em Água Verde, com janelas grandes que davam para árvores altas e um fluxo constante de nuvens. Aquele céu cinza parecia exigir uma respiração mais funda, como se recomeçar tivesse também uma temperatura própria. Montei a casa em camadas, começando pelas estantes de livros, passando pelas roupas dobradas com disciplina quase terapêutica, finalizando com uma chaleira nova que tintilava com a promessa de um café que aquecesse as manhãs. Eu me observava nesses gestos pequenos e entendia que a dignidade que salvei no cartório precisava de rotina para florescer. A cidade, com seus pinheiros e o cheiro persistente de chuva, oferecia a moldura ideal para um período de reconstrução silenciosa. No trabalho, o novo escritório tinha corredores ainda cheirando a tinta e uma impaciência típica de times que querem provar valor rapidamente. Assumi a área com a mesma precisão que me protegeu ao longo dos anos, mas acrescentei algo que o Rio me ensinou na marra: a necessidade de criar margens internas, espaços que me impedissem de me engolir inteira pelos objetivos. Redesenhei processos, encontrei redundâncias escondidas, devolvi para cada pessoa do time uma clareza objetiva do que era esperado e do que seria celebrado. A chefia, que antes se confundia com austeridade, agora banhava uma camada de gentileza austera, um cuidado quase cirúrgico que reconhecia o cansaço, mas não abria mão do resultado. Eu sentia que amadurecia uma liderança nova, menos defensiva, mais inteira. Foi nesse compasso que o RH anunciou a chegada do novo diretor de vendas, vindo de outra filial. O anúncio trouxe consigo uma corrente de expectativa que percorreu as baias, como sempre ocorre quando alguém com histórico sólido chega para mexer nas engrenagens. Quando André entrou na sala de reuniões, o mundo não parou. Os computadores não desligaram, ninguém suspirou alto, e ainda assim eu percebi um rearranjo íntimo, um ajuste fino entre o que foi e o que poderia vir a ser. Reconheci nele a mesma serenidade da noite em que me tirou do olho do furacão sem me invadir. Ele se sentou com naturalidade, abriu um caderno de folha grossa e começou a ouvir antes de opinar. Essa atitude, rara e valiosa, funcionou como um convite para que eu baixasse um pouco as armas. Os primeiros projetos em conjunto foram um exercício de complementaridade. Enquanto eu desmontava problemas em etapas, ele montava narrativas para que o time entendesse o porquê por trás de cada meta. A soma desse movimento criava uma ponte entre o racional e o simbólico, e as pessoas caminhavam por ela com mais segurança. Nas reuniões, eu apontava as linhas finas que dividem urgência de ansiedade. Ele traduziu essas distinções em cronogramas que respiravam. As entregas começaram a chegar no prazo, sem a sensação de sufocamento que por tantos anos me acompanhou. Eu me percebia menos reativa, como se a cidade fria me emprestasse um atraso consciente.
um passo atrás que permitia enxergar o todo. Fora do trabalho, comecei a percorrer a cidade com a curiosidade de quem aprende um novo idioma. Descobri o Parque Ibarigui em manhãs de neblina, com garças recortando o branco e patos atravessando a água com a calma de quem desconhece crises. Encontrei uma banca de flores que me lembrava minha mãe. Escolhia sempre as hastes mais verdes. Levei para casa aquilo que não exigisse demonstrações públicas, apenas presença. Inscrevi-me numa aula curta de alongamento, testei a musculatura que a tensão havia encurtado. Percebi o quanto meu corpo guardava de sustos e disparos. Em uma tarde de sábado, sentei num café da República Argentina e escrevi num caderno novo uma lista do que decidi não negociar comigo mesma. O respeito aos meus limites, a independência financeira, a lealdade como via de mão dupla, a recusa de qualquer roteiro que me diminuísse. Enquanto isso, no escritório, a parceria com André ganhava espessura, sempre dentro de uma fronteira ética clara. Não havia atalhos românticos, não havia promessas implícitas. Havia reciprocidade de trabalho e um cuidado que se insinuava nos detalhes, que não pedem anúncio. Em um lançamento complexo para um cliente exigente, criei a arquitetura de indicadores e desenhei um painel que traduzia o intangível em números. Ele, por sua vez, costurou as relações necessárias e abriu espaço para que a equipe se sentisse parte da conquista. A noite de encerramento trouxe um cansaço bom, daqueles que lembram corpo vivo, e um silêncio compartilhado que não precisava de legenda. Percebi que a minha confiança, aquela mesma que eu julgava extinta, se reerguia com a solidez das coisas feitas sem espetáculo. Com o passar das semanas, algumas notícias de longe ainda tentavam romper a bolha nova. Um conhecido do Rio reapareceu num e-mail com assunto vago, uma rede social sugeriu pessoas que eu preferia esquecer, o passado insistiu em me testar com pequenas armadilhas. Eu respondi com a mesma disciplina que montei a casa. Desativei alertas, limitei janelas, escolhi ativamente aquilo que tinha permissão de entrar na minha rotina. Mais do que virar a página, aprendi a segurar o livro com outra postura. Quando olhava para o espelho antes de sair, reconhecia a mulher que sobreviveu, sem endurecer de vez. O frio do Curitiba seguia seu curso, mas dentro de mim algo aquecia sem pressa, como o vapor que se espalha da chaleira antes do café. No fim daquele trimestre, quando o RH publicou uma foto interna apresentando a nova diretoria comercial, eu já não era a mesma que chegou tremendo. Eu ocupava o meu lugar, com o conforto de quem, enfim, cabe em si. A segunda estação em Curitiba trouxe um sol pálido e uma claridade oblíqua que desenhava linhas nas paredes do meu apartamento ao fim da tarde. Eu me via habitando a própria vida com uma parcimônia bonita, sem medo da quietude, sem pressa de preencher cada lacuna com ruído. Transformei rituais em alicerces, um café passado com calma, uma leitura breve antes de ligar o computador, uma ida semanal à feira para comprar frutas que lembravam verão, uma corrida leve que ensinava meus pulmões a confiar no ritmo. Esses pequenos pactos cotidianos eram a prova de que a coragem, antes associada à explosão de um rompimento, também existe no gesto repetido que nos devolve ao eixo. No trabalho, a estratégia para o semestre abriu uma janela de ambição saudável. Eu conduzi uma revisão de processos que tocou em pontos sensíveis e devolveu às equipes autonomia acompanhada, um nome que eu escolhi para o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. André assumiu a frente externa e consolidou alianças que reduziram ruído e aumentaram previsibilidade. Observando essa engrenagem, percebi que minha ideia de parceria tinha amadurecido. Não precisava de sobreposições, não exigia promessas sussurradas, dispensava o teatro da dependência. Uma cena simples, como dividir uma mesa de reunião com espaço real para as mãos do outro, já bastava para sinalizar que eu não precisava me encolher para caber. Em casa, reabri uma caixa que havia evitado por meses. Dentro, fotos de anos intensos, bilhetes esparsos, lembranças que picavam a pele. Em vez de descartar,
Escolhi transformar. Escrevi cartas que não enviaria. Redigi para mim mesma a narrativa que me devolvia o protagonismo. Nomeei perdas e ganhos com a honestidade de quem já não deseja provar nada. Incluí Alana nessa escrita com uma delicadeza que me surpreendeu. Em vez de repetir a cena da porta aberta, registrei aquilo que existiu antes do erro: o pão quente de domingos difíceis, as risadas de estômago vazio, os passos que demos lado a lado até que o caminho bifurcou. Entendi que perdão, às vezes, é deixar de alimentar a fome do ressentimento e caminhar leve. Não reabrir portas não é o mesmo que bater com força. É apenas aceitar que certas casas não são mais morada. Algumas vezes, a vida testou minha decisão de não me esconder atrás de trabalho. Um convite para uma confraternização casual me arrancou de uma sexta-feira segura e me colocou diante de colegas que traziam suas próprias histórias em copos altos. Eu permaneci inteira, não como personagem de escritório, mas como mulher que conhece limites. Ouvi experiências de outras pessoas, tantas mulheres com marcas diferentes das minhas, ampliou o mapa que eu usava por dentro. A solidão, que por muito tempo foi o preço da autopreservação, perdeu a aura de sentença. Passei a frequentar uma livraria pequena aos sábados, a conversar com a dona sobre autoras latino-americanas, a aceitar a possibilidade de vínculos que não me cobram performance. Com André, a convivência consolidou uma confiança que dispensava rótulos imediatos. Havia uma atenção discreta, o cuidado implícito de quem respeita o tempo do outro, uma sintonia que se mostrava na forma como nossas decisões se encontravam no meio do caminho. Se alguém de fora perguntasse, eu não teria um quadro pronto para apresentar, e isso surpreendentemente me trazia paz. Eu havia passado anos tentando encaixar o amor em protocolos, e agora compreendia que a melhor defesa não era um contrato interno com cláusulas de emergência, mas a capacidade de escutar meus sinais e sair de cena ao primeiro indício de deslealdade. Um coração treinado demais para vigiar precisa um dia reaprender a repousar. Quando pensei no futuro, o cartório deixou de ser o palco de um trauma para se tornar apenas um prédio numa rua qualquer. Talvez um dia eu volte a assinar um papel, talvez não. O que importa é saber que nenhum documento terá o peso de me validar por dentro. Eu me tornei a mulher que honra a própria história sem edulcorá-la, a que reconhece a menina que estudava no ônibus e a convida a sentar à mesa, agora com comida quente e calma nos olhos. Também me tornei a profissional que entende que metas são ferramentas, não muros, e que equipes crescem quando aprendem a confiar primeiro em si mesmas. O frio, antes um elemento estranho, virou aliado. As manhãs curitibanas me lembram que claridade pode ser suave e ainda assim suficiente. No último domingo do mês, decidi caminhar sem fones por ruas que já não eram estranhas. Observei casais em silêncio confortável, crianças disputando folhas secas, senhoras com casacos pesados e bolsas leves. Senti uma pertença que não precisa de testemunhas, uma alegria que não estoura, apenas se instala. Voltei para casa com flores novas, troquei a água do vaso, arrumei a mesa para uma pessoa e ainda assim enxerguei abundância. Não romantizo o que vivi, mas agradeça a nitidez que o golpe trouxe. Em algum ponto entre a porta que se fechou no Rio e a janela que agora se abre toda a tarde em Curitiba, eu me encontrei. Se um dia eu cruzar novamente com aquilo que me feriu, não serei a mesma. Serei a mulher que aprendeu a dizer não a tempo e a dizer sim a si mesma todos os dias, sem alarde, como quem acende uma luz e deixa que ela trabalhe em silêncio.